Do Senhor, que Deus possa abençoar ricamente, né, nessa terça-feira abençoada por Deus. Me trazer a santa palavra do Senhor, né, meus irmãos, que nós venha cada vez mais estar lendo a palavra do Senhor e orando muito, né, por cada um de nós, para que nós venha permanecer firme no caminho do Senhor e que nada venha abalar nossa fé com Jesus, né. Gostaria que os irmãos abrissem, né, a palavra do Senhor que se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 12. Eu ia ler o 37, meus irmãos, mas vou ler o versículo 12. Lucas, capítulo 4, versículo 12. Que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiser ir bem, pode limpar-me? E ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai e diz: Mostra-te ao sacerdote e oferecer pela sua purificação que Moisés determinou, para que sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele reinava-se para os desertos e ali oravam. Meus irmãos, a palavra do Senhor está falando sobre a cura, né, do leproso, aqui na palavra dele. Mas nós sabemos que quando Jesus veio à terra, meus irmãos, Jesus veio por uma missão, né? Primeiro, né? Teve que passar pela cruz para derramar o sangue dele por mim, por você, né? Pelos nossos pecados. E para curar aqueles que viviam doentes, aqueles que tinham lepra, que era leproso. E aqui a palavra do Senhor fala que quando Jesus passeava, né, para trazer a palavra, ele fazia muitas maravilhas, curava paralítico, né? Aqueles que não chegavam, ele dava visão. Tinha gente que tocava só nas vestes dele e era curado da enfermidade. Para você ver o tamanho da fé, né, que eles tinham no Senhor. E a maioria de hoje, meus irmãos, ora para o Senhor, não é todo, da boca para fora. Não tem tanta fé que nem o povo de antigamente. E nós sabemos que Jesus ali, ele ia para vários lugares, né? Trazer a santa palavra e curava aqueles que andavam do lado dele. Muitos foram curados de doenças, né? Muitos foram curados de cegueira, muitos foram curados de doença que para os médicos hoje não tinha cura, né? Mas para Jesus tinha. Que Jesus é um Deus que ele cura, liberta e ele é o médico dos médicos. Então, meus irmãos, nós temos que colocar os nossos problemas na mão do Senhor. Nós sabemos que por mais difícil que seja a nossa situação às vezes, nós não podemos perder a fé no Senhor. Porque Deus é um Deus que ele não mudou, ele continua o mesmo, né? Ele jamais vai deixar ninguém passar aquele problema por muito tempo. Ele vê até onde vai nossa fé. E nós sabemos que a maioria, às vezes, passa por problema de doença, enfermidade, quer abandonar o Senhor por qualquer motivo. Às vezes está com uma doença, sente uma dor, já quer deixar Jesus, já quer desistir, né, do Senhor. E Jesus jamais desistiu de mim e de você. Ele continuou firme na cruz lá, né, que ele não merecia, mas se ele não tivesse feito isso, a gente já estava condenado ao inferno. E muitos não querem deixar o seu pecado para seguir o Senhor. Muitos estão passando por doença, até câncer, muitos já morreram de câncer, mas não colocaram o Senhor em primeiro lugar na vida dele. Então, meus irmãos, por mais difícil que seja a situação, às vezes pode ser que a gente passe por doenças, né? Que para o médico não tem cura mais, mas se a gente confiar no Senhor e colocar tudo na mão do Senhor, tudo ele fará. Porque eu já fui cega por 2 vezes, com 10 anos, fiquei cega e Deus me curou e olha que eu não estava nem no caminho do Senhor. Mas tudo Deus tem um propósito na nossa vida, né? Já fui também, estava sentindo muita dor nas minhas partes. E Deus também curou, tava virando câncer também, né? Para muitas pessoas vai passar aqui para pensar que é mentira, mas só quem sabe, quem já passou é o Senhor. Já fui curada de pedra no rins, né? E muitas outras coisas que Deus
é um Deus que ele sempre está dando força a cada um de nós. Claro que muita gente vai querer desistir, muita gente vai querer chutar o balde, mas Jesus jamais vai deixar, meus irmãos. A gente também tem que ter perseverança no Senhor, né? Para que não venha cair, venha continuar firme no Senhor, né? Vamos orar pela nossa família que está doente, não soltar a mão de ninguém, porque Deus jamais vai soltar a mão de ninguém, né? Deus continua firme e forte com cada um de nós. Mas muitas vezes a gente quer abandonar o Senhor por qualquer motivo. Às vezes, pessoas usadas pelo inimigo vai querer nos afrontar, vai dizer que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir. Mas o último que tem o direito de falar algo é o Senhor. Mas nem por isso a gente pode se levantar contra aquela pessoa que for usada pelo inimigo para querer nos afrontar. Quem toma nossas dor, quem toma a nossa luta é o Senhor. Porque se a gente tomar a justiça pela gente mesmo, como é que Jesus não vai poder fazer mais nada? Porque a gente já tomou a frente do Senhor. Então vamos continuar firme. Vai vir doença, vai. Jesus disse que o mundo ia ter aflições, muita doença, muitas coisas ruins acontecendo na terra. Mas ele venceu o mundo e nós também podemos vencer também, né? Qualquer doença que vir, que a gente vai abalar a nossa fé. Quem tiver consertado com o Senhor, amém. Se Deus for permitido o Senhor levar, amém. Mas que aqueles que não estão consertados, aceita o Senhor como seu único Salvador. Quem tiver aqui no grupo aqui de oração, quem não aceitou o Senhor como único Salvador, é só vir aqui e dizer: eu quero aceitar o Senhor. Mandar Jesus apagar o nome, né, do livro da condenação, escrever o seu nome no livro da vida, né? E falar, levantar a mão e falar: Senhor, perdoa meus pecados, perdoa minhas ignorâncias, Pai. Apaga, meu Pai, o meu nome do livro da condenação, escreve meu nome no livro da vida. Porque Deus é perfeito para perdoar, meus irmãos. Basta você deixar o pecado e alcançar a misericórdia do Senhor, que Ele está sempre para nos perdoar. Amém? Então vamos continuar firme. Nesse 2026 é tempo de conserto, é tempo de deixar o pecado, é tempo de falar do seu irmão. Sempre ouvimos falar aqui que a gente tem que parar de falar do nosso irmão. Nós temos que orar por ele, dependendo do que ele faça, a gente tem que orar por ele, né? Sempre vai vir pessoas para querer se juntar conosco para falar do nosso irmão. A gente dá uma opinião, mas tá falando mal do nosso irmão, não. A gente fala que a maioria das pessoas tá indo por um caminho que não é para ir. A gente dá um conselho, né? Mas meter pau, dizer que não presta, que é isso e aquilo, ali já o Senhor já condena, já não gosta dessas coisas. Amém? Deus possa abençoar a manhã dos irmãos. Vamos orar para que nós venhamos continuar trazendo a palavra do Senhor, né? Buscando o Senhor de todo entendimento. Que Deus abençoe nessa manhã abençoada, né? E que nós venhamos sempre estar orando. Tem que orar, meu irmão, sem cessar. A gente não sabe o que nos espera nesse 2026. Então vamos orar pela nossa família, para que nossa família venha aceitar o Senhor de verdade. E não venha estar brincando com a palavra do Senhor. Tem muitos que estão brincando com a palavra do Senhor. E Jesus não é brincadeira, não. Jesus, ele vê tudo. Não adianta brincar. E depois, quando passa pelo processo, quando passa pela tribulação e quer questionar o Senhor. O Senhor não tem culpa de nada. Quem tem culpa dos nossos atos é cada um de nós. Amém? Deus abençoe e fica na santa paz do Senhor.